boa tarde a todos. Obrigado pela participação de vocês em mais um call mensal da UCAN. Hoje eu gostaria de passar duas boas notícias, tá? A primeira delas é que o nosso fundo de crédito D30 finalmente entrou na plataforma da XP. Então, atualmente, a gente está praticamente em todas as plataformas de investimento. Se vocês acessarem hoje a plataforma aberta da XP, vocês vão encontrar o fundo D30 disponível. É um fundo que é uma excelente alternativa ao Ocan Liquidez D1, que atualmente está fechado. É um fundo que busca mais retorno. Acho que o Petrônio vai poder falar um pouco mais sobre ele, né, em breve. E uma outra grande notícia é que o nosso fundo Infraativo 30, que é um fundo com tributação isenta, e que atua no mercado de debêntures incentivadas e também no mercado de macro. Ele vai completar amanhã 6 meses. A gente vai mandar para todos da nossa base de e-mails as informações sobre esse fundo. Ele performou muito bem ao longo desses 6 meses, gerando alfa não só na parte de debêntures, como também na parte macro. É uma excelente alternativa para a busca de alfa com isenção de imposto. E então a gente fica super à disposição de vocês aí, caso vocês tenham alguma dúvida com relação a esses dois pontos. Dando seguimento, então, ao call, primeiramente eu vou pedir ao Paulo Val para começar o call a falar sobre economia, ambiente macro. Depois ele passará a palavra para o Petrônio Cansado, que é nosso gestor de crédito privado. Posteriormente, o Pedro Drê vai falar um pouco sobre o mercado de juros. Muitas coisas aconteceram ao longo do mês passado, então acho que vai ser interessante. E o Shibante vai falar do mercado de moedas e, posteriormente, o Duda entrará falando do mercado de equities. Ao longo desse período, vocês, por favor, podem mandar perguntas que a gente responderá na medida do possível. Paulo, por favor, pode começar. Obrigada. Boa tarde a todos. Começando o call pela parte externa, cenário econômico externo, a gente teve, nesse último mês, um momento ali de flexibilização monetária, né? Eu acho que é caracterizado principalmente pelo movimento do Fed, né, o banco central mais importante do mundo. Começou, inclusive, com o ritmo na banda de cima das expectativas, começou com meio ponto de corte entre as duas reuniões do Fed. A precificação variou um pouco variou bastante entre 25 e 50, mas acabou que o Fed entregou um corte do meio, né? Acho que teve isso tanto enfim, por um lado até da inflação ajudando, mas acho que o determinante principal foi efetivamente o mercado de trabalho mais, enfim, mostrando sinais de flexibilização, e isso dá segurança para esse movimento, né? Na coletiva depois da reunião e também em outros eventos, o presidente do Fed ele foi até um pouco mais conservador e tudo, acho que tentando manter ali tanto a opção de 25 quanto 50 na mesa, mas a gente vê claramente um Fed bastante sensível a essa parte do mercado de trabalho. Então, acho que esse é o primeiro ponto, talvez o ponto mais importante de forma geral para a política monetária global. O segundo ponto é a Europa, que, enfim, continuou ali com uma situação pior na parte de atividade, né? Enfim, acho que tem toda uma sequência de dados ali. Acho que a Alemanha tem um destaque grande ali também nessa área, mostrando que realmente a economia está passando por um movimento mais negativo, né? A atividade econômica realmente está desempenhando de forma pior, e provavelmente isso vai demandar a continuidade ainda do afrouxamento monetário na próxima reunião do ECB. E para fechar, a gente já vem conversando há bastante tempo sobre a China, enfim, a desaceleração também da economia, e acho que o que aconteceu ali foi, nesse último mês, também uma ampliação de estímulos, tanto monetários quanto fiscais, né? A gente tem ali recapitalização de banco, a gente tem, de novo, também ações ali para ajudar o mercado imobiliário.
A gente sabe que esse é um componente muito importante do PIB chinês e, enfim, também foram dados estímulos para esse setor, né? Enfim, ainda segue ali incerta a capacidade do governo de voltar a estimular esse setor, mas realmente segue ali teve essa disposição de tentar acelerar o setor imobiliário também. Então, a gente pega esse ambiente de forma geral mais estimulativo, se a gente pegar esses três grandes agentes enfim, da política monetária global, enfim, tem esse pano de fundo, de forma geral, para as nossas decisões aqui, mas o fato é que, pela situação particular que a nossa economia doméstica atravessa agora, isso demandou um movimento para o outro lado, né? Se a gente olhar historicamente, isso nem é incomum, né? A gente tem diversos momentos onde a gente tinha, especificamente o Fed, ajustando a política monetária em uma direção e o nosso Banco Central ajustando na direção oposta. Isso aconteceu diversas vezes. E, enfim, setembro foi um mês que a gente viu isso acontecer também. A gente teve que subir a taxa de juros. O movimento em si foi um movimento gradual, como tinha sido sinalizado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos, um pouco antes da reunião do Copom, alguns dias antes. Ele confirmou isso, mas, na verdade, o que está acontecendo ali é uma deterioração do cenário. A gente tem uma inflação, como a gente já tem discutido, que que não tem uma composição boa na inflação corrente, o patamar está elevado. Junto com isso, você tem um patamar de núcleos, de serviços que não ajuda também, é um patamar que demanda cautela. As expectativas seguem desancoradas. A gente tem uma atividade que continua crescendo de forma bastante forte, tanto é que o Banco Central ele revisou o hiato de produto dele para o campo inflacionário, né? Então, ele precisa desacelerar essa economia de forma a que esse ato seja fechado, para que ele, ao menos, se torne neutro, para tentar ajudar ali numa desinflação. Na verdade, para esse canal funcionar, ele deveria, inclusive, ir para o desinflacionário. Então, é realmente uma desaceleração que ele precisa no cenário principal dele. Junto com isso também a gente tem toda essa discussão fiscal que também não ajudou, né? A gente tem ali uma percepção de piora da política fiscal e isso acaba, enfim, jogando contra uma desinflação, seja pelo lado de estímulo à demanda, seja pelo lado de expectativa de um juro neutro mais alto, mas o fato é que isso demanda uma correção, um ajuste maior via política monetária para compensar esse movimento. Então, com isso, apesar dele ter começado o ciclo com um movimento gradual, o tom da comunicação é bastante duro e indica que, provavelmente, na próxima reunião do Copom, ele deve acelerar esse ritmo de aperto monetário para alguma coisa em torno de 50, e seguir nesse ritmo ao longo do ciclo, né? Acho que até pelas projeções que o Banco Central apresentou, provavelmente o aperto monetário ao longo de todo o ciclo deverá ser de pelo menos 200 pontos de ajuste. Então, acho que o ritmo de 25 seria um ritmo muito lento para ele implementar todo esse ajuste e levar a inflação para a meta no horizonte relevante. Então, provavelmente ele, enfim, provavelmente vai ser necessário essa aceleração já a partir da próxima reunião. Bom, acho que é esse, em linhas gerais, o cenário que a gente tem trabalhado. Com isso, eu passo para o Petrônio para falar da parte de crédito. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos presentes. Eu acho que vou resumir aqui, né, do que o Paulo comentou, mas a gente está vivendo um momento peculiar. Do lado externo, um ambiente que se mostra mais favorável do que estava algum tempo atrás, por conta dessa queda de juros nos Estados Unidos e Europa potencial, e com a China também
com o mercado vendo com melhores olhos as atitudes do governo para estimular a economia. Então, de forma geral, isso é positivo para mercados emergentes e para o Brasil em particular, né? Só que aqui no Brasil, por conta dessas questões fiscais e de inflação, o que a gente deve esperar é juros mais altos por mais tempo, né? Então, essa combinação de juro alto e uma maior propensão a risco, eu acho que no mundo aqui de crédito, né, ela acaba sendo positiva para atrair recursos, né? As pessoas querem estar na renda fixa, porque a renda fixa nominalmente já vai dar um resultado bastante expressivo, né? E por outro lado, sempre tem essa vontade de você tomar um pouco mais de risco e ganhar do CDI. Ganhar do CDI com um CDI bastante alto, né, acima de 10, pode chegar perto de 13 eventualmente, né, sempre um desafio muito grande. Historicamente, né, você aplicar recurso em papéis privados de baixo risco é uma estratégia que costuma funcionar bem nesses momentos. Se você pega os últimos 12 meses, o resultado também é bastante positivo nessa frente. Então, isso acho que é um principal motivo que explica a entrada de recursos que a gente viu recentemente para a indústria de crédito privado, e eu acho que isso deve continuar acontecendo para frente à luz desse cenário, né? O ponto é, hoje, vis-à-vis a um ano atrás, né, acho que a principal diferença, além dessa questão do mercado, é no preço dos ativos em si, né? Então, a gente, há um ano atrás, tinha um nível de spread bastante elevado. Hoje, isto não é verdade para toda a classe de ativos. Então, você tem ativos que já estão em preços maiores, com spreads menores. Tem outras coisas, a gente ainda vê bastante oportunidade. Então, eu diria que o ambiente para investimento ele está um pouco diferente, né? E isso se reflete nas posições que a gente tem. Eu diria que, de forma geral, as pessoas e a indústria como um todo, né, a gente olhando o desempenho dos outros fundos e conversando com os agentes, estão, por um lado, otimistas com essa dinâmica de entrada de recurso, o técnico, fluxo e este ambiente mais favorável. Acho que, do outro lado, é bom pontuar também, né, que as empresas brasileiras, as maiores, elas sabem conviver com esse tipo de patamar de juros, que muitas vezes pode ser mais danoso para o equity do que provavelmente para o crédito, né? Obviamente isso não vale para todo mundo, mas de forma geral, sabendo escolher, isso acaba que acontece, né? Mas esse contexto ele favorece o investimento, né? O risco acaba sendo não tão elevado, mas você tem que saber escolher os ativos, né? E essa classe de ativos muito óbvios, que estão sendo muito demandados, a gente acha que as posições longas têm menos vantagem no momento, né? Eu vou destacar aqui, por exemplo, os papéis perpétuos de banco de primeira linha, na nossa visão, estão negociando com um nível de spread que a gente acha que já é baixo, e a gente tem vendido essas posições e diminuindo, reduzindo o duration nessa classe de ativo e focando em oportunidades que a gente acha que é um movimento natural. Quer dizer, dado que tem este cenário, tem o fluxo, o ambiente está mais claro do ponto de vista externo, né? Isso acaba melhorando um pouco a percepção para o Brasil. Você tem que ter muito cuidado, mas selecionar operações estruturadas de baixo risco, com boas garantias e que tem um pouco mais de spread, porque eu acho que o mercado naturalmente, o movimento natural é buscar um pouco mais de retorno. E isto, de um lado, dá uma oportunidade bastante grande, e do outro lado, também exige mais do gestor, do analista, para saber escolher e buscar quais são as oportunidades que, de fato, vão, no longo prazo, se justificar. Porque, olhando para o curto prazo, se alguém comprar uma carteira, eu acho que com os papéis que têm mais spread, ele vai ter um bom desempenho por conta dessa dinâmica, mas, por exemplo, no nosso lado aqui, o nosso compromisso e nosso objetivo é de ter um bom desempenho num período longo, no longo prazo. E para isso a gente tem sempre uma preocupação muito grande com o risco e essa buscar a boa relação de risco-retorno, né? Então, a gente está olhando aqui para ter um bom desempenho neste ambiente, que eu acho que ele é bom para o crédito, mas com muito cuidado para evitar um problema que pode se materializar mais à frente. Mas no curto prazo a gente acha que a indústria como um todo vai bem, né? E nossos fundos estão indo bastante bem também, e a gente está bem feliz aí
com o desempenho também do fundo de infra, que amanhã faz 6 meses, né? Então, a partir de amanhã, a gente pode começar a divulgar o resultado do fundo. Eu acho que é isso do meu lado. Passo a palavra para o Pedro Odria. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar sequência aqui para a parte de multimercados, falar um pouco do mercado de juros. O que a gente observou nesse último mês de setembro foi uma performance bem negativa de Brasil, porque o que a gente viu em todos os outros países foi um fechamento de curva, principalmente da parte curta das curvas de juros, muito forte, tanto nos desenvolvidos quanto nos emergentes. Eu acho que muito em cima dessa decisão do Fed de iniciar o ciclo de corte de maneira mais intensa. Então, a gente viu as curvas de juros fazendo um movimento de steepening bem considerável, tá? Os Estados Unidos já vem nesse movimento há algum tempo. Nos últimos 3 meses, a gente viu a inclinação 2 anos com 10 anos, que é a maior referência aí que o mercado olha, num steepening bem forte, de aproximadamente 60 bases nos últimos 3 meses. E as curvas de juros tiveram, então, esse comportamento positivo no mês de setembro, de fechamento de taxa, mais os curtos do que os longos. E o Brasil foi um destaque negativo muito impressionante. O Brasil, como o Paulo já falou aí, a gente vem falando aí em todos os calls, está nessa discussão aqui interna de alta de juros, aí na contramão do que está acontecendo lá fora. Não tem nada de atípico nisso, como o Paulo falou aqui, não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez que isso acontece, isso já aconteceu diversas vezes. E a curva de juros aqui, o que a gente observou em setembro foi, então, uma abertura de taxa muito forte. E o que sintetiza isso foi aquela quarta-feira de 18 de setembro, que foi o dia que o Fed cortou os 50 bases e o Copom aqui subiu 25 bases. Acho que isso é muito emblemático, isso aí, por si só, já serve para sintetizar bem o que a gente está vendo aqui. A nossa cabeça não mudou muito, a gente continua com um approach parecido aí dos últimos meses, ou seja, perseguindo posições aplicadas lá fora, no mundo desenvolvido, né, em especial Estados Unidos, zona do euro e Reino Unido, e posições tomadas aqui no Brasil. Tá? Então, a gente tem mantido essa estratégia, a gente tem tido uma gestão bem dinâmica do portfólio, que tem sido positiva, a performance macro mais recentemente tem sido positiva. A gente está conseguindo capitalizar nas duas pontas, mas a gente tem destampado cada hora numa direção. Em agosto, a gente teve as duas posições. Eu me lembro que a gente realizou a posição tomada no Brasil no final do mês, com o estresse que teve no final do mês de agosto. Entramos o mês de setembro apenas com as posições aplicadas lá fora, aumentamos ao longo do mês, o que foi muito bom, e voltamos a tomar juro aqui no Brasil também ao longo do mês de setembro. Né? Conforme o tempo foi passando, veio o Fed com a decisão de 50 bases, a gente optou por realizar a posição aplicada, então colocamos no bolso o que a gente tinha aplicado lá fora e mantivemos a posição tomada aqui no Brasil. Estamos entrando em outubro, o maior risco do fundo aqui nos multimercados é a posição tomada em juros no Brasil e uma parcela menor, uma posição pequena aplicada lá fora. Como eu falei, a gente tem preferido Estados Unidos, Europa e Reino Unido. Os fundamentos estão favoráveis, cada um com as suas peculiaridades. Os Estados Unidos é destaque com esse corte de 50 bases do Fed, a despeito de um corte mais agressivo. A postura do Banco Central americano tem sido cautelosa, a gente tem observado os discursos aqui do Powell e de alguns membros. Curiosamente, é meio atípico isso, né? Ele iniciou com pace de 50, mas sinalizando a projeção que está no CEP ali, que ele divulgou nessa reunião, que são mais dois cortes de 25 bases até o final do ano, totalizando 100 bases de corte de juro agora em 2024. Isso é bem peculiar, né? Mas o fundamento continua evoluindo de maneira favorável, a economia americana está desacelerando, isso é muito claro no mercado de trabalho, nos outros lados de atividade nem tanto, e por isso o Powell tem sido cauteloso. Uma inflação e essa situação do mercado de trabalho abre um espaço para ele fazer um ajuste mais rápido agora na largada. O mercado agora está com uma taxa terminal próxima da neutra, né, que é 2,8%, o mercado tem 2,9%, tem navegado aí perto de 3% de juro terminal. Eu acho que é fair para esse momento do ciclo, mas a gente continua acreditando que a assimetria é para o lado de baixo, porque como a economia está desacelerando e a inflação está boa, qualquer patinada nos dados, acho que a curva tem chance de fechar muito. Então, a gente tem tido uma estratégia aqui de buscar aumentar essas posições aplicadas, mas estamos aguardando um momento aqui mais oportuno para voltar a ter um risco maior. Europa e Reino Unido, a gente está com risco reduzido.
A Europa já tem um juro terminal bem abaixo dos Estados Unidos, um pouco mais 100 bases abaixo do juro terminal, né? Nos Estados Unidos é 2,90. Na Europa, o terminal, eu acho que abaixo de 2, acho que 1,80, alguma coisa perto disso. Os dados têm evoluído de maneira favorável também na região. A inflação tem sido boa no headline, mas a parte de serviços ainda continua desfavorável, ainda está forte, mas o próprio Banco Central Europeu divulgou um estudo recentemente, mais construtivo, com as perspectivas assim, para a inflação de salários diante das últimas negociações salariais. Então, perspectiva um pouco melhor. O Banco Central Europeu tinha vindo naquela de pular uma reunião, né? Ele cortou, o primeiro corte foi em junho, depois em julho não cortou em setembro, e a ideia era não cortar em outubro, mas com os últimos dados e com essa postura mais agressiva do Fed, o Banco Central Europeu já sinalizou que vai cortar na próxima reunião em novembro. Então, isso. A gente tem gostado dessas posições aplicadas lá fora. O cenário está evoluindo de maneira... Eu acho que até é bom você ter os bancos centrais com uma postura um pouco mais conservadora, que acho que dá um pouco mais de sustentação para os ciclos, não fica aquele processo desorganizado do Banco Central que vai rápido demais e depois tem que corrigir, voltar atrás e acaba adicionando volatilidade para o mercado. Eu acho que da maneira que está sendo conduzido, eu acho que a gente fica até mais animado em estar perseguindo essas posições, porque parece que vai ser um ciclo mais sustentado, onde os bancos centrais vão querer ter bastante conforto para ter certeza que não estão cortando cedo demais. Agora, aqui de Brasil, o Paulo já falou de maneira bem completa, os fundamentos continuam se deteriorando. A gente até teve uma surpresa baixista no último IPCA 15 de setembro, que foi muito positivo, mas não é perene, né? A gente voltou a projetar a inflação aqui abaixo do teto da meta para 2024, mas ainda tem muitos riscos que podem voltar a levar a inflação para cima de 4,5% para em 2024. O Banco Central iniciou o ciclo de aperto monetário, muito bom, mas uma coisa é o diagnóstico que ele tem do cenário, que é um diagnóstico muito ROC, né? Você olha, inclusive, as projeções dele, como o Paulo já falou aqui, mesmo com uma elevação de juros que está embutida no Focus, que é de aproximadamente 100 bases, que é de 100 bases, isso não é suficiente para levar a inflação para a meta. O Banco Central implicitamente está dizendo para a gente que o ciclo tem que ser de aproximadamente 300 bases de aperto monetário, mas mesmo assim ele optou por iniciar com 25 bases, o que a gente não consegue entender. Se você acha que você tem que subir 300 bases, o pace de 25 você vai levar 1 ano e meio para chegar lá. Então, eu acho que ele não tem alternativa senão acelerar o pace na próxima reunião. E os sinais que a gente tem percebido assim pelo body language do Banco Central pode ser que se assemelhe àquele Banco Central do nosso passado recente aí, que subiu o juro, mas sem muita vontade de subir. Quando você não quer subir, depois você vai acabar tendo que subir muito mais do que você deveria. Então foi isso que aconteceu no passado e está com cara de que a gente vai entrar num regime meio parecido, né? E do ponto de vista da gestão da política fiscal, ela está meio parecida também com esse passado recente aí, que a gente sabe que o resultado foi muito deletério, né? Muito negativo, e acaba resultando em mais juros, mais inflação, um equilíbrio muito pior, mas infelizmente parece que essa é a direção que a gente está indo. Então a gente continua com uma visão negativa aqui para o Brasil. Hoje o mercado precifica um ciclo de aproximadamente 250 bases total, já considerando essa alta de 25 bases, então uma Selic terminal perto de 13. Acho que não resolve o nosso problema de desancoragem de inflação, que é muito agudo. Você olha as inflações implícitas, elas estão em patamares assim, muito desancoradas da meta, né? A curva longa é 5,30, 5,40, 5,5% de inflação implícita, uma meta de 3, ou seja, uma desancoragem muito grande. Então, o juro que você precisa para realmente promover uma reancoragem de expectativa é bem acima de 13. Então, a gente continua vendo valor em posições tomadas, mas não é um trade que anda em linha reta. Né, o mercado já passou por alguma reprecificação, levando a Selic para perto de 13. O DI abriu 35, 40 bases, dependendo do vértice, agora nesse último mês de setembro, mesmo com fechamento de taxa lá fora. Né, e se você continuar com um ambiente externo favorável, você vai ter ondas de alívio aqui dentro. Então, a gente tem que gerir o portfólio de maneira bastante ativa. É dessa maneira que a gente tem feito. A gente fez uma pequena redução, mas ainda temos uma posição considerável aqui tomada no Brasil, que a gente acredita que ainda vai render bons resultados aí para
tanto para os multimercados, quanto também para o, já foi citado aqui pela Isabel, pelo Petrônio, né, o nosso fundo de infrativo, que também, além de carregar essas debêntures incentivadas, também carrega posições macros. Então, esse fundo também leva essa posição tomada em juros que a gente está animado aí para gerar valor para os nossos fundos aqui. Acho que é isso da parte de juros. Vou passar para o Shibante para falar de moedas. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. O nosso book aqui de moeda, acho que basicamente reflete essa visão, né? Acho que de maneira resumida aí, que foi dito, né? Essa mensagem mais forte aí de estímulo vindo da China, né? Tanto a parte monetária como também começando na parte fiscal, e a gente espera que mais medidas também sejam anunciadas aí na volta do feriado. Acho que além disso você teve também apesar do corte do Fed, né, o Pedro mencionou, corte de 50 vezes, mas um tom mais conservador aí por parte aí do FONC, né, do Powell. E na outra ponta você tem o ECB, né, que na verdade veio com um tom na margem, né, um pouco mais flexível, aí, um pouco mais acomodatício. Então, usando todos esses ingredientes, aí a gente mexeu pontualmente aqui no book, a gente reduziu a posição que a gente tinha na moeda da China, né, short na moeda da China. A gente acha que em algum momento vai ser interessante voltar para esse trade, mas acho que por conta desses estímulos, o fluxo inicial tem sido muito grande, então vale a pena esperar um pouco e observar, tentando procurar pontos melhores aí de entrada. Na parte do euro, uma posição que a gente já vinha carregando há algum tempo short na moeda, a gente aumentou recentemente por conta desse mix aí possível aí de Fed um pouquinho mais conservador na margem, mais conservador, e ECB na margem um pouquinho mais flexível. E na parte de Brasil, a gente continuou com um viés aqui mais negativo em relação ao real, a visão menos construtiva, aí, como já foi mencionado aí pelo Pedro e pelo Paulo, mas, de qualquer maneira, são posições menores, táticas. A gente está com pouco risco na moeda e está preferindo expressar essa nossa visão mais negativa de Brasil na parte de juros. Acho que é isso aqui da minha parte. Eu passo para o Duda para fazer as considerações de bolsa. Obrigado, Fernando, Chibante. Vamos lá. Aqui na Bolsa, o destaque foi uma queda da Bolsa brasileira, caiu mais de 3%, caiu 3,1%. Mesmo com as bolsas internacionais num cenário favorável, o S&P subiu 2%, é o quinto mês de alta lá fora. A gente continua achando que o cenário está favorável para equities globalmente. A gente tem continuado mantendo exposição líquida com menos proteção na bolsa lá fora e estando aqui só procurando gerar alfa, né? No mês, eu acho que foi determinante os movimentos macro, destaque aí para a queda de 0,5% no Fed e a alta de 0,25% aqui. Então, um cenário de custo-oportunidade lá caindo, uma preocupação do Fed muito grande para não ter uma desaceleração na economia americana, o que nos deixa mais animados, né? Você tem uma put do Fed, uma proteção contra uma desaceleração, que é o maior medo para a Bolsa Americana. E, por outro lado, você continua com o tema micro de tecnologia, que a gente gosta bastante, um crescimento bastante forte. Tá? Então, vamos ver um pouco o que foi. E o desempenho, a gente marginalmente ganhou dinheiro lá fora. Aqui dentro, você também teve um efeito de estímulos na China muito forte, que gerou um movimento de reversão de posições globais bastante intenso, né? A Bolsa da China saiu uma das piores do mundo para a melhor do mundo em menos de um mês. A gente não gosta muito dessa aposta negativa contra a China, que acho que existia. Mesmo as posições de mineração, que afetam um pouco aqui na Bolsa do Brasil, a gente era marginalmente underweight e assim estamos nos mantendo. Mas esse reshuffling levou aqui o mercado onde a gente está concentrando na maioria do risco, um book de long and short totalmente protegido aqui no Brasil, a posições bastante divergentes, né? Setores que a gente gosta bastante aqui no Brasil, como o setor financeiro, o setor de utility, o setor de petróleo, tiveram quedas relevantes no mês. A gente continua gostando desses setores e a gente até aproveitou para marginalmente, pontualmente, onde até a gente está mais animado em alguns papéis, para aumentar essa posição. De novo, também como o Pedro Drux comentou, a gente tem
os mercados têm sido muito dinâmicos, então a gestão ativa também a gente acredita que se paga e tem se pagado, tá? Bom, indo lá para fora, a gente segue expandindo o risco na parte de tecnologia, protegido principalmente com o próprio S&P. Continuamos achando que os Estados Unidos, como eu falei, tem essa proteção macro de queda de juros e é o país alfa pela qualidade de empresas que tem no seu portfólio, com uma gestão superior, com vantagem competitiva. A gente procurou aumentar as posições em semicondutores, em empresas líderes. O nosso desvio de percepção um pouco que acho que o crescimento vai continuar por mais tempo, inclusive em 2026, nessa parte de semicondutores, tanto para os fabricadores de chips em si, contra os amplificadores que fazem os wafers, que fazem capacidade de compartilhamento dos chips para aceleração de processamento com uma vantagem comparativa, tá? Então, a gente tem aumentado a posição nesse setor. Acho até que a realização gerou um pouco de oportunidade em relação a isso. Em rede social, que tem sido destaque positivo, são empresas que acho que estão tendo um crescimento bastante forte, mas são empresas que também com uma vantagem competitiva em inteligência artificial, lançamento de novos produtos bastante grande. A nossa percepção tem sido premiada pelo mercado. A gente também gosta de software pela vantagem comparativa de inteligência artificial das empresas líderes que a gente está investido. A software tem tido um pouco mais de volatilidade recentemente e a gente até aproveitou isso também de novo para aumentar um pouco a posição. E, por último, como o varejo deve se manter resiliente, dada a proteção do Fed contra a desaceleração, a gente tem procurado aumentar em e-commerce também nos Estados Unidos, tá? Mesma coisa em posições externas que afetam fortemente o Brasil, na América Latina, a gente continua investindo em e-commerce na América Latina e também em banco digital, tá? Ambos têm surpreendido para cima na parte de crescimento, a gente acha que vai continuar surpreendendo para frente, com vantagem de produtos financeiros assim, algo revolucionários, produtos financeiros inovadores que eles têm lançado, tá? Então, essa é a parte externa. Quando você pega o retorno absoluto, ele está aproximadamente 30% comprado, 22,5% vendido, ou seja, 7,5% de exposição, praticamente todo externo. Aqui, como eu falei, totalmente redeado. Bom, vindo para o Brasil, a gente continua achando que nesse tema que foi comentado aí de macro, tem uma deterioração macro acontecendo no Brasil, ainda uma expansão fiscal quando você deveria estar tendo uma contenção fiscal. Então, isso nos deixa mais cautelosos. Na parte financeira, você está protegido em relação aos juros. Então, pontualmente, a gente acha das empresas, principalmente que vão apresentar um maior crescimento de lucro, seja em bancos, a gente tem aumentado a posição. A exposição em banco digital também, a gente procurou aumentar a posição. E na parte vendida que a gente tinha em bolsa, a própria B3, a gente reduziu essa posição vendida, o papel teve uma queda relevante no mês, e a gente viu como oportunidade para reduzir, e não estamos mais vendidos nessa posição que servia para proteger um pouco a parte financeira. Então, na parte financeira, também a gente expandiu porque a exposição líquida aumentou, porque a gente diminuiu a parte vendida, tá? Na parte de utility, a gente também tem aproveitado para expandir a posição, mas na verdade a gente tem expandido mais a exposição bruta, também tem bastante proteções com algumas empresas, a gente acha que estão em posições mais frágeis para possivelmente cair. A gente fez algumas rotações de portfólio, a gente aumentou talvez na empresa que a gente considera melhor, mais integrada, mais consolidadora, e a gente está preferindo as distribuidoras com essa característica, então a gente aumentou. Mas também temos outras distribuidoras que são beneficiadas pela área de concessão ou pela exposição à geração, que a gente continua achando que tem um aumento de preço aí à vista para ser capturado, tá? Na parte de petróleo, tanto as empresas estatais quanto as empresas privadas que têm vantagem comparativa, a gente persegue posição. Como eu falei, foi um pouco de destaque negativo também no mês, como utilities e bancos, mas a gente continua perseguindo.
Não estamos particularmente animados com o petróleo, né? Tem agora se precificando um pouco de risco geopolítico, mas isso para a gente não é uma condição necessária para essas empresas outperformarem, sejam as pares lá fora, que a gente também está vendido na parte disso do S&P, seja outperformarem outros setores commodities que estão aqui no Brasil, dado que o preço do petróleo já está mais próximo do custo marginal de produção, tá? Na parte vendida, a gente alterou algumas coisas. O que a gente fez mais, como eu falei, foi pulverizar um pouco mais o short. Esse movimento de alta gerou alta de alguns papéis que a gente não acha justificado, a gente diversificou um pouco mais. Como a gente comentou na parte macro, o mercado, depois que se surpreendeu um pouco com o relatório de inflação mais duros, está precificando agora uma magnitude de aumento de juros maior, em torno de 250 basis points, que claro que não é positivo para a Bolsa. Então, algumas empresas de consumo, algumas empresas que são mais alavancadas, algumas empresas que não estão crescendo, continuam nesse processo de fragilidade, e a gente, de forma pulverizada, tem procurado fazer proteção nessas empresas, tá? Então, eu acho que continua uma gestão ativa, continua um portfólio, que eu diria tamanho médio aqui. Pela gestão ativa, a gente acha que pode conseguir as metas dos fundos, a meta de equities que a gente está ambicionando aqui. E eu acho que continua o cenário que a gente está vendo de um ambiente benigno globalmente. Teve um movimento agora de emerging market, mas a gente tem menos convicção da continuidade do movimento de emerging market, particularmente de China. Eu acho também continua sendo uma má aposta, na nossa opinião, apostar contra a China. Mas no Brasil, a gente acha que, dado o custo de oportunidade alto, deveríamos ficar só focado em gerar alfa e não, provavelmente o mercado está trabalhando aqui num range, tá? Então, basicamente, seriam esses os pontos em equities. Eu vou passar aqui a palavra para a Isabel, se tem algum ponto. A gente tem algumas perguntas mais relacionadas à parte de crédito e parte macro. Eu vou iniciar aqui. A primeira delas é com relação às diferenças do OCAN Liquidez, que é o nosso fundo D1, que atualmente está fechado, e do OCAN Crédito Privado D30, que acabou de entrar na plataforma da XP. Então, eu vou convidar o Petrônio a responder a essa pergunta. Por favor, Petrônio. Quais seriam as diferenças, do ponto de vista da gestão, entre o D1, o OCAN Liquidez D1, e o OCAN CP D30? Tá. Obrigado, Bel. Obrigado pela pergunta também. Do ponto de vista de análise das companhias, análise de risco, processo de investimento, a gente atua exatamente da mesma forma. Então, a gente passa pelo mesmo processo, usa os mesmos critérios e quase na totalidade dos casos a gente investe nos mesmos papéis. O que tem de maior diferença é que quando você dá ao gestor um prazo maior, né, você tem isso dá uma flexibilidade bem maior para quem está fazendo a gestão. Quando a gente está num fundo D1, né, então você tem uma vantagem como investidor, que é o fato de você poder pedir o resgate e no dia seguinte você ter o recurso de volta. E, obviamente, isso é importante e compreensível. Agora, isso tem um custo, né? Qual o custo? É que o gestor ele tem que ter isto em mente e, portanto, ele não pode alocar em papéis que têm liquidez um pouco menor, ou pelo menos não pode alocar tanto. A quantidade de títulos que você tem condição de comprar, sendo um gestor de papéis com menor liquidez, ele acaba ficando menor, né? E existe uma relação, os papéis mais líquidos são os papéis que todo mundo conhece e das grandes empresas e que têm um risco mais baixo, de forma geral, né? E são os que apresentam um menor nível de rentabilidade. Então, você acaba tendo que concentrar no fundo D1 num conjunto, um universo de títulos que são justamente aqueles papéis que têm mais liquidez e acabam tendo uma remuneração um pouco menor. Isso faz com que a rentabilidade deste fundo seja um pouco menor, né? Então, no D30, você tem como oferecer uma rentabilidade mais alta para o investidor, então ele abre mão de liquidez, mas ele tem um retorno que é uma rentabilidade um pouco mais alta por conta da liberdade
que o gestor tem em poder alocar uma parcela maior daqueles ativos, do caixa do fundo, em oportunidades que têm mais spread. Não necessariamente elas têm mais risco, né? Porque dependendo da estrutura de garantias, ela pode até ter um risco bastante baixo, mas elas têm menor liquidez. E até eu acho que hoje, que isso varia, né? Ano passado, na nossa avaliação aqui, o melhor ativo era o ativo que o D1 compra, né? A gente estava saindo de uma crise e todos os papéis tinham caído de preço, né? Então, e a gente imaginava que esse cenário que acabou acontecendo era o que a gente tinha como hipótese base, né? Então, nós focamos em todos os fundos em comprar esses papéis de risco óbvio que ninguém queria, né? Agora, na minha visão, a maior oportunidade está em papéis que são menos conhecidos, eventualmente, são operações que demandam mais estrutura, demandam mais análise, mas têm mais spread, por outro lado, elas têm um pouco menos de liquidez. E você, para conseguir capturar isso melhor, né, não é que você não consiga capturar no fundo D1, mas você consegue capturar isso melhor no fundo D30 ou até em fundos com prazo maior, né? Tem uma questão, acho que cultural, de as pessoas quererem sempre muita liquidez, e eu acho que isso é totalmente compreensível, né? Porque a liquidez tem um valor importante, mas tem uma contrapartida, que é você conseguir um retorno adicional. Então, uma parcela do portfólio, você poder alocar em ativos de maior prazo, em crédito, que é algo que hoje pouca gente faz, né? Eu acho que no tempo isso vai ganhar, vai ser mais comum, né? Porque vai acabar permitindo retornos maiores em períodos quando você vai compondo isso num tempo maior, tá? Eu acho que é isso, Bel. Surgiram algumas perguntas aqui, então eu vou tentar fazer o mais rápido possível para a Para gente mim conseguir ainda, Bel? responder a todos. Para você. Tá bom. Petrônio, boa tarde, excelente análise. Uma dúvida: nos fundos de crédito, estamos vendo os spreads bem amassados e com vencimentos mais longos para evitar cair nesses ativos e sair de liquidez. Tem algum spread que vocês enxergam ainda ser vantajoso para a compra de ativos, levando em consideração o carrego dos fundos? Acho que tem um pouco a ver com o que você acabou de responder também, né? Tá bom. Assim, uma coisa que para colocar em relação aos spreads de crédito, né? Eu vou chamar a atenção para um ponto que eu acho que pouca gente fala, né? Mas assim, tem um pedaço do spread que ele se deve ao crédito e outra parte é por conta da liquidez, né? Eu acho que você tem que cobrar de alguma forma, por você estar investindo num título que tem algum risco de crédito, e do outro lado é pelo fato de você ter menor liquidez, né? Para quem está investindo num fundo, por exemplo, num D1, ele não está preocupado com isso porque a liquidez ele vê pelo prazo de resgate do fundo, mas o gestor está preocupado. Então, isso acaba passando para o título em alguma medida, né? O que eu acho que aconteceu nos últimos tempos, tá? Um aumento importante da liquidez dos ativos. Então, no Brasil, de forma geral, este aumento de liquidez poderia implicar em spreads menores para o mesmo nível de risco. Eu acho que, em alguma medida, isso aconteceu. Não quer dizer que nunca vai voltar, que não tem oscilação, mas este aumento de liquidez, ele, do ponto de vista teórico, eu acho que na prática acaba acontecendo, ele acaba fazendo com que o spread, de forma geral, caia, tá? Então, isso é um dos motivos que explicam essa queda. O outro é um motivo mais simples e na verdade, a maior parte da explicação, 90%, talvez 95%, que é simplesmente a questão de oferta e demanda, né? Então, você tem oferta, tem demanda de dinheiro, né? Muito dinheiro entrando, tem um conjunto de ativos, e isso vai fazer com que o preço se mova para lá ou para cá, né? Mas, no crédito, você tem uma questão que é importante, que assim, tem um limite, né? Você tem um valor lá, que é a partir do qual, né, não faz sentido a compra. E você consegue fazer a conta para isso. Então, é difícil você passar muito do preço, ou comprar um preço completamente errado, né? Isso defende as pessoas. Onde é que eu acho que você tem maior risco? É quando você está comprando ativos de prazo muito longo. Porque ainda que você não erre tanto, né, quando você erra pouco, mas por um prazo muito grande, a composição disso no tempo pode ser relevante.
por isso que eu acho que, por exemplo, o maior exemplo para mim é de título de crédito que eu acho que, eu posso estar errado, tá? Até porque pode demorar a acontecer, mas a gente está evitando a compra aqui, são papéis perpétuos, né? Mesmo de empresas de primeira linha, de bancos de primeira linha, que tem um nível ainda que pode parecer atrativo quando você compara com um papel A, B ou C, né? Dado o prazo, e aí eu estou falando prazo perpétuo, né? Eu acho que são papéis que a gente deve evitar. Agora, se for curto, dado essa questão da liquidez e dado o cenário que está colocado, eu não acho que os papéis estão fora de preço. O que eles estão eles vão te dar uma rentabilidade acima do CDI, que ela é menor e menor percentualmente do que você tinha um ano atrás. Mas eu acho que, dado o contexto, isso está razoável. O ponto tem oportunidade? Sim. Tem um nível absoluto de spread que você olha, que a gente olha aqui? Não tem assim níveis absolutos, mas tem patamares que eu acho que sempre chamam atenção. Então, se você pegar um papel AAA perto de 100 bases, que você gosta do papel, eu acho um bom prazo curto, né? É difícil achar, eventualmente tem alguma coisa, né? Mas eu acho que o AAA tem que ficar entre 50 e 100 bips normalmente, por aí, tá? Se for um AA, sei lá, entre 100 e 200. E se for mais para baixo, eu estou falando do nosso rating interno, tá? Complica um pouquinho, mas ele tem uma correlação bem grande com os ratings das agências, tá? Aí eu acho que tem que ser mais de 200 bases para fazer uma compra. Agora, grande parte das oportunidades está, para mim, mais para o AA e no AAA curto, porque, embora não tenha muito carrego, eu acho que, dado o contexto, não é um mau investimento. Tá? E uma outra classe de ativo que eu vou chamar a atenção, tá? Assim como para investir, são os papéis isentos. Lembrando que a isenção ela se dá sobre o retorno total do título. Então, geralmente, são papéis em IPCA, aí você está com o juro real longo, e nesse caso, eu acho que até papéis longos fazem sentido, porque, embora você olha assim, o spread não está tão grande, mas quando você soma com o spread com a isenção, isso fica um patamar interessante. Passa desses 100 bases que eu estou falando aqui, que eu acho que é um número, talvez um pouco, passa bem disso, eventualmente, tá? Então, aí eu acho que faz sentido o investimento de longo prazo. A grande dúvida faz o hedge ou não faz, né? Então, o hedge simplesmente pode te comer grande parte do ganho que você vai ter, mas tira sua volatilidade. Então, essa é uma decisão que o investidor tem que fazer. A gente aqui no Ocam, para poder oferecer uma solução nessa classe de ativo, acabou optando por montar um fundo que como que esse hedge ele é feito, mas ele pode ser desfeito por conta do cenário macro. Então, você tem uma componente de atuação macro em cima do portfólio, então a parte do ganho se dá pela carteira de crédito, que a gente acha que está bom o nível, e do outro lado pela essa gestão de curva de crédito, juros, câmbio, moedas, etc. Então, é uma combinação, acho que bastante adequada também para este momento. Acho que é isso, Bel. Vou te fazer mais uma pergunta, depois vou fazer uma para o Duda e a gente encerra. A próxima pergunta para você seria o seguinte: recentemente, vários fundos de crédito privado fecharam, mas emissões grandes seguem ocorrendo. Qual é a percepção da capacidade das empresas em suportar um CDI de 2 dígitos por mais um ano? Depende das empresas, né? Mas lembrando que há 2 anos atrás a gente estava com CDI por aí já, né? Então, a gente teve um fechamento de juros, vai voltar a ter uma abertura. Obviamente, isso é ruim para as companhias. Ninguém vai achar que é bom, né? O juro está subindo, isso é bom. Não, não é bom. Isso é ruim. Isso vai comer um pedaço do resultado financeiro das empresas. O ponto é que, de forma geral, para as empresas grandes, né, para essas empresas que estão conseguindo emitir agora, este aumento, uma parte é absorvido pelo fechamento de spread que aconteceu, né? Então, o aumento de juros, uma parte fica por aí. A outra parte é que, com instrumentos que elas estão sendo capazes de ter uma demanda maior ainda por ativo isento, então uma parte acaba sendo feita por emissões
é que dão isenção, que acabam custando menos para as companhias. Uma outra parte, tem outros instrumentos que as empresas podem captar, que agora é uma debênture de infra, que, por causa de debênture de infraestrutura, né, que dá um benefício para a própria empresa. Então, esse pessoal usou pouco esse instrumento, mas ele está disponível. Mas eu diria que, de forma geral, quem acaba sendo mais afetado pelo aumento de juros são as empresas menores. Aí, de forma geral, como é que você trabalha com isso? É com pulverização, né? Então, eu diria que é esperado você ter um aumento de inadimplemento se o juro sobe e fica longo por muito tempo, e se a atividade realmente ela passa a andar mais devagar, né? Focando principalmente em empresa pequena, e a maneira que você tem de compensar isso é estrutura de garantia e pulverização e cobrar certo, né? Essa combinação acaba que ela se paga e funciona, tá? O lado bom é que a economia do Brasil está forte ainda, então não vejo nenhum problema assim muito eminente, nada assim, de curtíssimo prazo, e você teria, na minha visão, que ter um aperto maior por mais tempo para gerar um problema maior. Lembrando aqui que assim, no Brasil assim, dos últimos anos, né, o momento talvez mais desafiador que a gente teve foi quando teve uma retração do PIB muito grande, né? Então, o juro sozinho, ele obviamente é ruim, né? Mas o que eu acho que atrapalha mais é quando você tem essa combinação. E o ano passado, ele talvez gere essa preocupação maior, porque a gente teve alguns eventos de crédito, esse ano também teve um ou outro, mas eu diria que são coisas mais pontuais, né? E o maior dos eventos era uma coisa muito, que é o caso de lojas americanas, ele não foi um evento causado pelo aumento de juros, ele foi um evento que foi descoberto por causa do aumento de juros, mas a causa não foi essa, né? Era um outro problema de mais longo prazo, mas na mesma linha, esses setores que são muito cíclicos, né, e dependem muito desses ciclos econômicos, como toda função aí realmente você tem uma redução da atividade, você tem que estar preparado para isso, ou as empresas têm que estar menos alavancadas, ou estar em setores mais resilientes. Mas neste ambiente, nesses segmentos, e empresas grandes, a gente não vê, como nunca acontece, né? Grandes problemas, tá? Tá ótimo, Fernando. Obrigada pelas respostas. Agora eu vou fazer duas perguntas para o Duda. Uma com relação à guerra do Oriente, o impacto no preço do petróleo, que já respondeu a esse evento, como que ele pode impactar a economia mundial e principalmente os emergentes. E a segunda pergunta é com relação ao cenário externo, que está mais favorável, com os BCs desenvolvidos em processo de flexibilização, a China indicando que fará o crescimento chegar na meta, o que estaria limitando o investidor estrangeiro a alocar no Brasil? Só o cenário doméstico que estaria impedindo? Tá bom. Primeiro, em relação ao mercado externo, a questão da guerra do Oriente Médio, né? A gente acredita que o prêmio geopolítico nos mercados estava muito baixo, então aonde pegou está fazendo um movimento mais dramático agora no mercado, com toda a humildade, né, que a racionalidade de uma guerra impõe. A gente acredita que a guerra será mais cirúrgica. Então, são eventos como o ataque do Irã, pontual, relativamente pontual, e o ataque de Israel às suas fronteiras, aonde está um grupo terrorista, provavelmente se restringirá a isso, né? De novo, com toda a humildade que uma escala pode ter em relação a isso. Então, nesse aspecto, a gente acredita que o preço do petróleo, aonde pegou, pode fazer uma alta, mas não deve ser uma tendência de alta, ficar numa variação, num range de preço, e os mercados vão voltar a uma certa normalidade, tá? Segundo, os estímulos da China, né? A gente acredita que os estímulos da China são capazes de conter uma desaceleração, são realmente estímulos fortes, mas não gerar uma reaceleração da economia e ela surpreender ou provavelmente nem atingir a meta, tá? Então, acho que está tendo um realinhamento também, a questão onde pegou os preços de minério de ferro, por exemplo, que afeta o Brasil, estava no low,
e fez um movimento forte, fez um movimento acima de 20% no mês, mas também a gente não acredita que você vai entrar num cenário de alta de crescimento na China ou alta de crescimento de preços de minério aqui no Brasil. Tá? E o que prescinde de você investir no Brasil? O Brasil realmente, como mercado emergente, é uma boa opção. E houve fluxo de mercado emergente com a queda dos juros americanos. Só que você tem que separar um pouco do joio do trigo. A dificuldade do Brasil, o Brasil tem um segmento de setor externo grande. Por exemplo, o segmento de commodities, as empresas que investem lá fora. Isso é mais de 1/3 do índice. Eu acho que essas empresas vão favorecer. Mas o que desfavorece realmente é que, na idiosincrasia, na particularidade, você tem um aumento de juros. Só deixar bem claro, isso não impede de uma alta da Bolsa aqui, principalmente das empresas mais fortes, que eu acho que vão ficar mais fortes ainda com a alta de juros. Tá? Se você pegar na análise de 5 anos da Bolsa Brasileira, as empresas líderes dos seus setores, a Bolsa sobe mais que 100%, contra 50% de CDI e 35% da Bolsa como um todo. Então, o que vai acontecer, na nossa opinião, é que as empresas mais fortes, mais líderes, vão ficar ainda mais fortes, dado o cenário mais difícil para juros para quem é menor. Esse é o ponto. Ok, pessoal. Então era isso por hoje. Agradecemos novamente a participação de todos e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Amanhã a gente vai mandar para a nossa base de e-mail e também deixar disponível no site as informações do Fundo Infra que eu comentei lá no início do call. Obrigada. Boa tarde. Obrigado a todos. Um bom mês aí. Obrigado.